um pouco ausente dos cursos, com uma dor no coração de não estar acompanhando aqui, porque eu sempre aprendo muito mais do que eu ensino qualquer coisa. Então, realmente, eu tenho sentido muita falta de trocar ideias e trocar experiência com vocês. Quem aqui é novo, que nunca apareceu a primeira vez que está participando de um curso da IGP? Uau, sejam bem-vindos, espero que estejam gostando bastante. Em 2019 tem muitos projetos aqui. Todos são pregoeiros? Quem é pregoeiro aqui? Todo mundo. Uau, pouco. E da área jurídica? Poucos. Secretários? Ah, um guerreiro lá em cima. Bom, eu espero que esse nosso bate-papo aqui de 1 hora seja um pouco interativo, eu quero ir fazendo perguntas para vocês. Eu acho que muito mais do que passar o tema central hoje é um tema curto, seria só a regularidade fiscal tardia para as microempresas. Eu tentei montar uma palestra aqui que trouxesse um apanhado geral assim, de requisitos de habilitação, o que o pregoeiro tem que olhar, mas não tem como a gente colocar todos os assuntos de habilitação, porque depende da gente analisar os objetos que estão sendo licitados. Então, fica difícil. Então, só trazer como é a formação de pregoeiros, um apanhado, alguns cuidados especiais que tem que ter, e fazer um bate-papo no final. Eu quero trazer para vocês algumas novidades, que a oportunidade que tem da gente estar no Instituto Rui Barbosa é você ver, a nível Brasil, o que está acontecendo. E eu posso dizer que já me falaram que a situação do Paraná ela é muito favorável, porque nós temos os melhores cursos de licitação, e o pessoal é capacitado aqui. A realidade que a gente está tendo com outros pregoeiros, outras comissões de licitação, secretarias de administração de estados e de outros municípios, eles falam dessa carência. Então, ao final, eu quero passar para vocês um pouco da visão a nível Brasil, o que o pessoal tem debatido a respeito de licitação, aos secretários que estão aqui, falar um pouco de gestão, o caminho que está se seguindo para as compras públicas. Bom, se o nosso objetivo aqui é a gente falar da função do pregoeiro na hora de analisar a licitação, eu queria lembrar aos pregoeiros, aos não pregoeiros, ao pessoal do jurídico, que licitações é um dos temas mais complexos que eu já vi na minha carreira jurídica. Eu sou formada em Direito e percebi que tudo que a gente passa assim, correndo na faculdade, você chega na hora de licitações e você vê que você não aprendeu nada. A começar que licitações, na verdade, nós não estamos seguindo só a Lei 8666, nem a Lei 10.520 do pregão. Vocês já perceberam que, para fazer uma licitação, você tem um arcabouço de legislação federal que pode incidir, que você pode escolher a dedo qual que você vai aplicar para o teu caso. Desde a Lei das Concessões, Lei das PPPs, o RDC, aí você vai buscando em leis esparsas e separadas, aí vem aquela infinidade de assuntos que tratam de licitação. Você pega na Lei da Defesa Civil, tem lá um artigozinho que fala de licitação. A Lei da Merenda Escolar, outro artigozinho que fala de licitações. Eu fui descobrir, há 1 mês atrás, que na Lei de Inovação, ela trata de um caso de compras públicas de inovação. E é um procedimento totalmente diferente. Aí, recentemente, saiu um decreto federal estabelecendo como é que é isso, e eu fiquei imaginando, gente, eu não sabia disso. Será que os municípios estão sabendo como é que podem fazer uma compra pública de inovação? E, tirando esse arcabouço legal federal, aí a gente se depara com um arcabouço estadual. Alguém aqui é do Estado? Ah, tem bastante gente. Eu fiquei 1 ano fiscalizando licitações na parte de infraestrutura. Cada edital que eu lia, eu ia colocando no meu bloco de anotações uma página de uma legislação que eu descobria. Passou 1 ano e eu tenho certeza que eu não coloquei todas as legislações estaduais que existem. Não é verdade? Vocês conseguiram fazer um vademecum das leis? E é lei, é decreto, é portaria, e tem horas que você tem... A lei geral é de 2011, né? Mas o que tem de gente que aplica um decreto de 2001, que regulamenta a preferência do pregão eletrônico ao pregão presencial, e tem uma lei complementar que regulamenta o tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, salvo engano, de 2014, Lei 163, que fala justamente ao contrário do decreto. E aí a gente não sabe o que se aplica, o decreto
ou a lei complementar, que é mais recente, ou a lei geral. E tem uma infinidade de portarias conjuntas, e quando você vê, até é contraditório, né? A lei geral fala uma coisa, a lei estadual fala outra. Isso ainda tem as leis municipais, e o pessoal de município aqui, até então, eu fiquei 3 anos analisando representação da Lei 8666 em processos, e vinha falando que as licitações do município não estavam adequadas à lei geral. Eu não peguei uma defesa de município que aplicasse legislação municipal. Só que agora, depois da Lei Complementar 147, que obrigou todo mundo a dar tratamento diferenciado, fazer licitação exclusiva, etc. e tal, todo mundo passou a aplicar a legislação municipal. Então, a gente tem a legislação federal, a legislação estadual, as leis municipais, e eu descobri recentemente que até, aí, quem é da área jurídica, que a gente estuda para entender a divisão de competências legislativas, não é mesmo? Competência comum, competência concorrente, competência suplementar, competência isso, competência aquilo, e na minha cabeça estava certo. Não, licitações é privativo da União as normas gerais. Então, ela faz norma geral, aí o Estado faz as normas dele, e o município faz as normas dele. Na minha cabeça era bem básico e tranquilo. Até que esse ano teve uma lei aqui do Estado do Paraná, determinando que a administração direta e indireta do Estado do Paraná e dos municípios tenham que publicar na íntegra os seus processos licitatórios. Aí tudo que eu entendia de competência legislativa foi por água abaixo. Aí eu, então a competência é o seguinte, competência deve ser suplementar. Então, a norma geral da União, se o município não tem, eu aplico a do Estado. Então, gente, se for esse o raciocínio, e aí os procuradores aqui me ajudem se esse raciocínio está certo, a gente teria que analisar se o município não tem legislação sobre o assunto, ver se o Estado tem, e aí vocês vão ter que começar a aplicar a lei estadual. Veja só que confusão. Só que não basta toda essa confusão de lei, ainda nós temos os acórdãos dos tribunais. Quem de vocês conhece todos os acórdãos do TCU? E o pior é que a gente vai nos cursos e aí eles analisam um processinho de licitação de uma entidade lá federal, assim, e falam, a partir de agora não pode fazer isso em licitação, porque no processo tal eu analisei. E aquele processo que seria entre as partes vira para todo mundo. Não é isso? Aquela decisão tem que virar erga omnes. O que é totalmente diferente do que eu aprendi na faculdade, que só é erga omnes se fosse uma decisão de controle difuso do STF, ou, no nosso caso, as consultas em tese, em que forem julgadas com quórum diferenciado, e aí sim, elas são pré-julgamento de tese, tem um efeito normativo, porque você está tratando em tese quanto à interpretação ou aplicação de algum dispositivo. Esse ano a gente fez um curso sobre os acórdãos mais importantes do Tribunal de Contas do Paraná acerca de licitações. Quem participou desse curso? Poucas. Vocês gostaram? Foi show? Olha, deu trabalho, tá? A sorte que a gente está com o pessoal do setor de jurisprudência que apareceu no filminho de vocês, nós estamos com um sistema novo, agora a consulta ficou muito mais fácil, está tudo indexado, só que o pessoal demorou para levantar todos os acórdãos que têm efeito normativo no tribunal. São quase 500. E vocês, tenho certeza que conseguem acompanhar tudo isso, certo? Desses quase 500, a gente começou a separar quais são relacionados a licitações e contratos. E a gente queria fazer já um curso do tipo, os acórdãos mais importantes, tal, e qual não foi a nossa surpresa, que deu exatamente 100. 100 acórdãos com efeito normativo. Então, eu tenho certeza que vocês que trabalham com licitação conhecem todas as legislações federais, as estaduais, as municipais, os acórdãos do TCU e os 100 acórdãos mais importantes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em licitações, certo? Como é fácil a vida de pregoeiro, né? Vocês partindo desse ponto que não é fácil, que é complexo o assunto, a primeira dica que eu dou para vocês aqui, fundamentem tudo e mais um pouco quando vocês forem tomar qualquer ato. Quem de vocês aqui que faz edital e assina edital? Tá, tem poucos aqui. Portanto, minha gente, qualquer exigência de habilitação que vocês coloquem ou que venha lá do órgão solicitante,
Na hora que vocês olharem, parem e pensem, por que se está pedindo isso? E fundamentem com base em alguma dessas legislações, alguma base desses acordos, para mostrar que vocês não estão direcionando e que tem um fundamento do porquê que vocês estão exigindo isso. Ok? Isso para preservar vocês. Portanto, partindo desse pressuposto de que não é fácil, de que a gente tem um arcabouço de legislação contraditório muitas vezes, e que nos traz um pouco de insegurança, tanto para quem está fiscalizando. Eu não sei se vocês sabem disso, mas a vida de fiscal também não é fácil, porque na hora que você tem que apontar que uma coisa está errada, você tem que ter certeza que essa coisa está errada, porque senão a gente também pode sofrer um processo administrativo. Vocês acompanharam a alteração da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB? Se o controle externo age com excesso, o próprio auditor pode ser sim penalizado. Então, também não é fácil a vida da gente apontar que isso está errado nesse arcabouço de legislação. Tirando isso, sabendo que vocês vão fundamentar muito bem o que vocês vão colocar, eu queria lembrar aqui para vocês... Tá, vamos lembrar para vocês da fase. Eu trouxe aqui só um fluxograma rapidinho para a gente lembrar aqui eu peguei de um pregão eletrônico, mas tanto pregão eletrônico quanto pregão presencial, ele vai seguir essa lógica. Na fase preparatória, pelo que a lei fala, a lei do pregão, quem que tem que escolher as exigências de habilitação? Vocês lembram o que está escrito lá na lei do pregão? É o pregoeiro que escolhe as exigências de habilitação? Sim ou não? A lei determina que quem escolhe é a autoridade competente, tá? Acontece que, pela estrutura pequena de muitas entidades, geralmente a equipe pequena tem que se virar. E aí o pregoeiro acaba fazendo a atribuição dele mesmo fazer o edital, ele mesmo assinar. Então, cuidado. Se vocês estão puxando essa atribuição ou pela circunstância precisa, vocês têm que só tomar cuidado do que vocês vão estar exigindo. E é nesse momento, na fase preparatória, onde você vai fazer as exigências do edital, é que lá no processo administrativo, aí vocês não economizem papel ou não economizem fundamento para vocês escreverem do porquê que vocês estão exigindo aquela exigência de habilitação. Ok? A partir do momento que publicou o teu edital, aí as empresas vão se matar para tentar impugnar o teu edital se ele está sendo restritivo. Se vai impedir que ela participe, é nesse momento que elas vão se matar lá para tentar derrubar alguma exigência que foi feita. Se você está fundamentado, fica mais tranquilo fazer isso. Aí passa, é feita a entrega das propostas, sessão de julgamento. Nessa hora eu lembro que a lei fala que o pregoeiro ele tem a atribuição de receber as propostas, a lei determina somente essas atribuições para o pregoeiro. Ele recebe as propostas e os lances, ele vai julgar estas propostas e os lances, ele vai fazer a habilitação dos participantes e vai fazer a adjudicação do objeto. Ok? No máximo, o Elisandro vai falar aqui para vocês, ele faz a primeiro juízo de admissibilidade do recurso, com os pressupostos recursais. No máximo, ele faz isso. Então, olhando essa fase, quando nós chegamos aqui na fase de habilitação, é sim atribuição do pregoeiro fazer esse julgamento. E ele vai ser responsabilizado se ele faz o julgamento equivocado. Ok? Nesse sentido, é que a gente vai tentar construir um raciocínio do que ficaria melhor para vocês, como agir nessa fase de habilitação. Quero lembrar para vocês quais são as etapas, geralmente, que acontecem na fase de habilitação. Primeira delas, todo mundo sabe, habilitação jurídica. Que tipo de documentos vocês veem na habilitação jurídica? Contrato social, estatuto, o que mais? Procuração, perfeito. O que mais? Você viu que esse é tranquilo. A habilitação jurídica, na verdade, ela serve para ver se a empresa existe. Se a empresa não está formalmente constituída, ela não é nem capaz de ter direito nenhum. Então, a gente vê se, pelo menos, ela está formalmente constituída e toma os devidos cuidados ali para saber se quem está ali na tua frente pode falar em nome da empresa ou não. Então, você tem que ver a procuração, se tem os poderes, se quem delegou os poderes foi a pessoa correta.
Aí nós vamos para a segunda parte. Eu vou pular a regularidade fiscal trabalhista, que é o tema da palestra, para a gente falar lá no final. Qualificação técnica. Que tipos de documentos geralmente vocês olham na qualificação técnica? O pessoal está falando baixinho aqui. O atestado. Muito bem. Você viu que está tranquilo, não há uma dificuldade aqui. Contudo, nessa qualificação técnica é onde tem mais problema de direcionamento, é onde tem mais problema de impugnação, e é onde vocês vão ter mais problemas ali na hora das empresas analisando um documento do outro. A lei determina que nessa parte de habilitação técnica, que a administração só pode exigir até um rol de documentos. O registro de uma entidade profissional competente. Então, no caso de obras, qual que é a entidade profissional que fiscaliza profissionais de obras? É o CREA. Eu posso pedir do sindicato patronal? Não é entidade profissional. Tomem cuidado com isso. No inciso 2, a gente tem que pedir, aí sim, e esse é o que dá mais problema, você tem que pedir uma comprovação da aptidão daquela empresa para desenvolver aquela atividade. Só que essa atividade que você tem que pedir para ela tem que ser pertinente e compatível em características, quantidades, prazos, com o objeto da tua licitação. E aí dá maior problema, porque ninguém sabe o que é compatível, se é um objeto similar, o que é um objeto similar, como que eu vejo os prazos para pedir, se ela já fez ou não fez, eu posso pedir de algum tempo atrás, ou não posso pedir de algum tempo atrás, qual que é a quantidade que ela tem que comprovar que ela já tenha feito, por exemplo, de obras, quanto de obras que ela tem que fazer, obra pequena, obra grande. E ainda exige, a lei exige, que a gente, nessa hora, também vai ter que ver a indicação das instalações e do aparelhamento do pessoal técnico. A gente tem que ver se a estrutura da empresa ela é compatível e é suficiente para conseguir garantir o contrato. E isso dá muito problema. Como é que a gente vai saber o aparelhamento? Se, por exemplo, eu vou fazer transporte de passageiros e preciso de uma empresa que forneça ônibus, van, etc. e tal. Aí eu preciso ver o aparelhamento dela. Mas eu posso exigir que esse aparelhamento seja de propriedade da empresa? Será que ela não pode ter só uma locação ou um arrendamento? Aí que começam a vir os problemas. Como que eu me aprofundo para exigir e garantir que eu vou contratar uma empresa que também não vai me deixar na mão? Nessa qualificação técnica, é a hora que a gente pede aquela famosa declaração de que a empresa tomou conhecimento das exigências do edital. E uma declaração, ou se for uma lei especial que determine que para aquele objeto ela precisa de comprovação de tal documento, é nessa hora que a gente exige. Geralmente acontece na parte ambiental, vigilância sanitária, e aí, mais uma vez, a complexidade da licitação, que não adianta só você saber as leis de regime de contratação. Você também tem que saber o regulamento do mercado daquele objeto que você está comprando. Então, se tem todo um regulamento, pneus, por exemplo, a gente tem que saber tudo o que acontece no Inmetro, tudo que o Inmetro exige. Aí lá vai a gente entender como é que é as certificações, como é que faz o registro, que só pode vender se tiver lá a certificação, se tiver grudado no pneu, que ele está apto para vender. Na parte de vigilância sanitária, medicamentos só podem ser vendidos se tiver cadastrados na Anvisa. E lá vai nós ter que descobrir como é que é a Anvisa, o que a Anvisa pede, não pede, não é. E qualquer documento, aí a gente vai estar amparado aqui na habilitação de qualificação técnica para prova do atendimento aos requisitos previstos em lei especial. Vocês viram como não é tão simples assim? Mas se lá atrás, no edital, foi feito de forma fundamentada, para o pregoeiro fica muito mais fácil saber o que exigir na hora e o que olhar. Qualificação econômica. O que geralmente vocês olham em qualificação econômica? Balanço, os índices. É isso mesmo. Só que, qual não foi minha surpresa, semana passada teve o Fórum Nacional de Auditoria e o professor Jacobi falou que a gente pode até pedir o balanço patrimonial, mas de acordo com a lei do Conselho Federal de Contabilidade, que regulamenta a profissão,
diz que o único profissional apto a analisar balanços é o contador. Eu fiquei imaginando, meu Deus, vai travar tudo que é processo de licitação se essa interpretação pegar. Quem aqui não é contador e analisa balanço? Ó, bastante gente. E agora? Imagine vocês chamando o contador do município a toda hora para analisar balanço, para não parar o seu pregão, como é que vai ficar a situação. Mas não está na lei, viu, gente? Foi o professor Jacobiti que interpretou assim. Esse balanço patrimonial e as demonstrações, eles servem para a gente ver se a empresa tem uma condição, mínima de condição, para prestar o serviço. Ainda mais que nós temos um regime jurídico para pagamentos que exige que a gente só faça o pagamento depois de prestado o serviço, que entre na ordem de pagamentos, e geralmente ela vai receber, quando nós temos uma entidade que faz uma boa administração financeira, vai receber 30, 40 dias depois de prestado o serviço. Então, a gente precisa saber se essa empresa vai ter capacidade de suprir, efetuar os pagamentos do trabalho para depois receber o valor do trabalho executado. Na qualificação econômica também, o pregoeiro vai verificar se ela não decretou falência. A lei de licitações fala também em concordata, mas concordata não existe mais. O que existe hoje é a recuperação judicial. E aí, nessa parte de recuperação judicial, há uma divergência de entendimentos, alguns dizendo que a recuperação judicial é justamente para a empresa se reerguer, para ela não fechar, etc. Então, ela tem que participar de licitação. Aí você encontra entendimentos contrários. Não, a gente tem que contratar com quem está com uma saúde financeira boa, então não pode. Então, se vocês forem exigir recuperação judicial, fundamentem, busquem lá uma decisão que amparem o que vocês estão pedindo. E nessa hora ainda, foi previsto na legislação que também a gente pode pedir uma garantia da proposta. E aí a empresa que consegue vir e fazer uma garantia de 1% do valor do contrato já demonstra também que ela tem uma saúde financeira, um capital disponível para poder cumprir com os requisitos. Na regularidade fiscal, e aí sim entra no nosso tema, essa exigência ela tem um pouquinho de parafiscalidade, assim, um objetivo a mais na licitação, que não apenas a gente vê uma proposta vantajosa, garantir a isonomia e buscar o desenvolvimento. Mas sim, o pessoal fala que se usou as licitações para garantir que os tributos estejam sendo pagos. E aí tem gente que critica, tem gente que não, tem gente que fala que só poderia exigir regularidade do seu próprio tributo, outros falam que só tinha que exigir regularidade do tributo atinente à sua atividade. E existe um mundo de interpretações. Mas, em geral, o que a gente precisa saber, o pregoeiro precisa saber? Comprove que você tem um CNPJ ou está cadastrado no CPF, no caso de MEI, pessoas físicas, contratação de pessoas físicas, agricultura familiar tem muito disso, né? Me prove que você está cadastrado também como contribuinte do Estado ou do município, de acordo com o objeto da sua atividade, do teu CNAE. Me fale também, aí sim, se você está regular perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal. E também, se você está pagando direitinho o INSS e o FGTS. Falando assim, vocês conseguem já imaginar quais os documentos relativos a cada exigência dessa? Tranquilo? É isso que vocês vão verificar na hora. E, por fim, uma mudança recente que teve é que você também tem que ver se ele paga os trabalhadores direitinho. Então, na regularidade fiscal e trabalhista, você pede uma certidão negativa de débitos trabalhistas, que foi uma mudança recente, salvo engano, de 2011. Lembrando que essas certidões negativas, você pode pegar uma negativa ou uma positiva com efeitos negativos. A gente não precisa saber se o cara realmente foi lá, pagou, não sei o quê. Eu só quero saber se ele está regular. Se ele financiou, vai pagar ao longo do tempo, aí é outro problema. Então, você pede só a declaração se ele está regular. E, por fim, existe a nossa regularidade social, que é para ver se ele não emprega menores. E essa é a mais tranquila, tanto para o licitante quanto para o pregoeiro. Porque é uma declaração, geralmente vem no próprio edital, né? Modelo de declaração de que não emprega menores, assinada e suficiente. Vamos para frente. Para a gente entender mais ou menos isso, tentei fazer o seguinte, peguei um edital já lançado de pregão, para a gente tentar juntos ver como é que seria uma análise de habilitação.
Se vocês digitarem lá no Google Pregão, Canoinhas, que esse é do município de Canoinhas, Santa Catarina, tomei cuidado para não pegar nenhum daqui, do Paraná, e buscarem esse aqui é para limpeza de caixas d'água. Se vocês buscarem no celular aí, eu acho que fica mais fácil que esse projetor ele não tem um foco bom. Então, busquem aí, e aí a gente vai acompanhando o edital juntos para a gente ver mais ou menos como que um pregoeiro, na hora da sessão, ele vai ter que analisar. Lembro, portanto, que nesta fase de habilitação, a gente vai ver se a empresa está apta a contratar, apenas a empresa. Se ela tem condições de fazer aquele contrato que a gente precisa. Por isso, a Constituição deixa bem claro até que é nesse momento que a gente tem que pedir o mínimo possível, necessário para que o contrato seja executado. Então, nesse momento, lembrem que a gente não pode, em hipótese alguma, pedir documento relativo a terceiro. Quem aqui viu o nosso videozinho, nosso curso de pneus aqui? Então, nessa hora, você não tem, em hipótese alguma, que ver se o cara tem certificado ISO 9000. Nessa hora, você não tem que ter se ele tem uma declaração do fabricante, da montadora que usa o pneu na sua linha de montagem. Habilitação é para ver a pessoa, correto? Vamos em frente. Então, lendo o edital, se vocês conseguiram acompanhar, tem uma parte que, apesar de não estar escrito habilitação, mas é nesse momento que, geralmente, o pregoeiro vê. Me lembrei agora de um curso que a gente fez no encontro com os pregoeiros da região metropolitana de Curitiba. O pessoal estava falando que ele analisa o enquadramento da microempresa e pede os documentos. E aí estava nas condições de participação e no credenciamento. E aí deu uma divergência no próprio Tribunal de Contas, que em uma decisão se entendeu que não poderia ser na habilitação, que teria que olhar, e ficou-se na dúvida em qual fase. Se não é na habilitação, em qual fase? Então, o pessoal geralmente chama em condições de participação. Tipo, não entrei na licitação, estou nas condições de participação. Que às vezes se olha lá no credenciamento, mas é importante no checklist do pregoeiro ele analisar. E são coisas importantíssimas que podem gerar multa no tribunal. Aqui não dá para enxergar muito bem por causa do projetor, mas nesse edital aqui de licitação de Canoinhas, as condições de participação, a primeira delas foi: a empresa tem que estar regularmente constituída. Ok, isso é requisito de habilitação. As empresas têm que participar isoladamente e não podem estar em consórcio. Aí eu já olho que, rezo a Deus, que o cara que assinou esse edital tenha um fundamento lá no processo dele, porque se eu estivesse fiscalizando esse edital, ia participar. Por que não em consórcio? A gente sabe que a maioria dos tribunais de contas, TCU e TCE, fala que só em casos excepcionais você não pode pedir o consórcio. Porque o consórcio, justamente, é duas empresas que não teriam condições de fazer aquele quantitativo todo, elas se juntam para poder participar da licitação. Então, você estaria ampliando. E quando você veda o consórcio, você acaba restringindo, e seria uma restrição indevida. Mas, enfim, vamos supor que lá na fase de impugnação já passou, está tudo fundamentado, está tudo bonitinho. O pregoeiro aqui na hora da sessão de julgamento, o que ele tem que ver? Se a empresa é consorciada ou não é consorciada. Não poderá participar a empresa que tenha sido declarada inidônea. Essa declaração de inidoneidade ou que esteja cumprindo suspensão do direito de licitar ou contratar com a administração pública. Esse edital aqui, ele entendeu que a suspensão ela tem efeitos contra toda a administração. E eu não sei se os senhores sabem que o Tribunal de Contas do Paraná também pensa desse jeito. Mas o TCU, não. Então, para complicar a vida de um pregoeiro que já não é fácil, se você está usando o recurso que vem da União, tomem cuidado ao inabilitar ou desclassificar a empresa que está respondendo uma sanção de suspensão. Para a União, a suspensão ela vale para o próprio ente que aplicou a suspensão. Para o Tribunal de Contas do Paraná, vale para toda a administração. Isto não é pacífico, portanto, tomem cuidado. E se vocês forem tomar uma atitude de afastar essa empresa do certame, fundamentem, diga por qual decisão que vocês estão seguindo,
Diga-se aqui no tribunal, tem um acordo, eu não lembro de cabeça, depois eu passo para vocês, e tem a instrução normativa número 37, que estabelece lá os impedidos de licitar. E na nossa instrução normativa, diz que se a administração não verificar isso na licitação, ela responde por multa. Se ela não preencher o mural de impedidos de licitar, ela também vai ter multa. Seguindo, a participação na licitação implica aceitação em conteste de todos os termos desse edital, etc. E uma coisa ali, o último item ali. As empresas que optarem por participar na condição de microempresa deverão comprovar no credenciamento o seu enquadramento nessa condição. Mas pode acontecer de uma outra empresa impugnar a condição de microempresa. No momento em que começou a abrir os documentos de habilitação, ela olhou o balanço e falou, negativo, este balanço aqui, ele não é do ano passado, ela já deveria ter feito um do ano passado, e ela fez um do ano anterior, nós já vamos falar sobre isso. E no ano passado, essa empresa ganhou uma licitação tal, e ela teve um faturamento acima de 4.800.000, ela não é microempresa. Na sessão de julgamento, o que vocês fazem? Se houver impugnação da condição de microempresa dentro da sessão, o que vocês fazem? Vamos rezar? Eu iria, porque é muito difícil dizer que uma microempresa é uma microempresa, não é verdade? Mas, enfim, na sessão de julgamento, o pregoeiro vai ter que tomar uma atitude. Então, ele vai ter que pedir, me passa a sua declaração de que você está comprovando. Alguns municípios estão pedindo declaração com a assinatura do contador, porque se o contador fez declaração falsa, ele também responde no Conselho de Contabilidade sobre isso, já que o único requisito para enquadramento de microempresa é faturamento. E, segundo Jacobi, quem é o único profissional capaz de analisar demonstrativos contábeis? Contador. Então, ele tem que assinar junto. Vai nessa comigo. TCU, o que ele mais multa em licitações, fraude em licitações, é enquadramento de microempresa. Façam lá uma pesquisa. Vocês acham que é lava-jato, esses negócios todos? Não, é enquadramento de microempresa, ela não recebeu mais do que deveria, se declarou falsamente. Então, saibam que essa é uma situação recorrente, e como o pessoal vem com foice para participar de licitação. Vocês já tiveram situações inusitadas em sessão de julgamento de licitação? Semana passada eu conversei com uma colega, eu só tenho 15 minutos, semana passada eu conversei com uma colega pregoeira do estado do Rio Grande do Sul. Ela falou que um dia ela quase saiu na briga com uma empresa, na sessão de julgamento. Não é fácil a vida de pregoeiro. Pois bem, se acontecer isso, vocês vão lá pedir os balanços da empresa, analisem os balanços, peçam a declaração, peçam a certidão na junta para ver como ela se declarou. Busquem todo e qualquer tipo de documento que demonstrem as declarações dela, porque se realmente ela fez uma declaração falsa, você vai ter que abrir, registrar em ata e encaminhar para um processo de aplicação de sanção e, provavelmente, declaração de inidoneidade dessa empresa. Seguindo, na cláusula 7, quando fala da sessão pública de recebimento da declaração de habilitação, tem que começar a sessão, o pregoeiro vai ter que receber, nesta licitação, 3 envelopes. Então, o pregoeiro tem que tomar cuidado para ver se ele recebeu os 3 e nas formalidades que o edital exige. Um envelope para a proposta, um envelope com declaração de habilitação e outro com os documentos de habilitação. Foi isso que foi feito. Aí, eu pesquisei dicas para pregoeiro, o que o pregoeiro tem que ter, como o pregoeiro tem que agir. E uma das dicas que eu achei sensacional para esse nosso tema aqui, fazer um checklist. Pega o edital e já deixe pronto, antes de começar a sessão, tudo que eu tenho que exigir, tudo que está no edital, qual que é o documento relativo. Peguem modelinhos de documentos para vocês verem. Converse com o jurídico para ver no documento o que eu tenho que analisar, qual que é o carimbinho certo, qual que é a data certa, a assinatura certa. Se você já tem tudo isso pronto, aí na hora é só assim, abriu o envelope, todo mundo assinou, aí começa. Não é consórcio? Ok, não é. Não é inidôneo, não está suspensa? Nessa hora, o que eu tenho visto em muitos processos administrativos é o pessoal consultar o mural de impedidos de licitar do tribunal, imprimir a consulta e colocar no processo. Só que lembrem, se vocês estão usando recursos da União,
a União exige que você consulte o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Inclusive, eu pergunto para vocês, quem aqui já está cadastrando no Cadastro Nacional as empresas que recebem sanção? Levanta a mão. A gente recebeu, quanto o IRB, com o Instituto Rui Barbosa, um ofício. Existe um grupo para trabalhar a corrupção no Brasil, e eles pediram muito que a gente fomente que os municípios comecem a cadastrar no Cadastro Nacional. Até porque, gente, vocês podem responder, se vocês aceitarem uma empresa declarada inidônea pelo município Laranjal do Jari, lá no Pará, e vocês nem sabem se ela, por que ela foi ou como ela foi. A única forma da gente conseguir saber as empresas declaradas inidôneas e, portanto, não podem ser contratadas por nenhum ente da administração, seria se a gente tivesse um cadastro nacional de fácil consulta. Já está na lei, é na lei anticorrupção que tem isso aí, e ela fala que quem vai cuidar desse cadastro é o CGU, e existe um decreto federal regulamentando. O problema, aí volta aquele nosso problema de competências normativas, é que o município, em princípio, não estaria vinculado a um decreto federal. Mas, olhando na visão de pregoeiro, se a gente não tiver um lugar onde a gente possa acessar bancos de dados e nos responda facilmente, você vai ter que demonstrar que você envidou esforços para conseguir saber se as empresas eram inidôneas ou não. Portanto, façam o cadastro no Cadastro Nacional e façam essa consulta nesses dois cadastros. Tá ok? Vamos para frente, então. Aí, habilitação jurídica. Enfim, o edital chegou na parte de habilitação jurídica. Nessa habilitação, ele pediu o registro da pessoa jurídica, ele pediu o ato constitutivo, a inscrição na Anvisa e pediu mais um. Geralmente aqui, se for uma empresa individual, existe um documento parecido com esse, ou o cadastro na junta da tua escritura pública. O que eu destaco aqui? Dos erros mais comuns que acontecem nos pregões, nessa parte de habilitação jurídica, é as propostas serem assinadas por quem não tem poderes de representar a empresa. E aí, nessa hora, o teu edital é bom prever a procuração desse representante e que tipo de formalidade essa procuração tem que ter. Que se teu edital exige que é a procuração pública, você, no teu checklist, vai exigir, então, uma procuração pública. Se o teu edital exige que seja uma procuração particular com firma reconhecida, é esse documento que você vai exigir. É nesta hora também, veja que não está escrito em lugar nenhum, mas os órgãos de controle, em geral, já têm um aceite dizendo que as empresas que participam de licitação, ela tem que ter um objeto social compatível com o objeto que está sendo licitado. Portanto, nessa hora da habilitação jurídica, você vai olhar o contrato social e vai ver que empresa é essa e para que ela serve. No objeto social dela está ali no documento. Ou no cadastro do CNPJ, aquele númerozinho KNAI. Tem que ser compatível. Então, nessa hora, você já olha se a empresa é do ramo ou não é do ramo. Nessa hora, também que vai ter aquele problema todo de microempresa, e eu falei com vocês qual que é o caminho que a gente tem que seguir. Checklistzinho básico da habilitação jurídica. Isso aqui, eu fiz um checklist olhando esse edital. Para cada edital, era importante que vocês fizerem. Qualificação econômico-financeira. Aqui eu vou passar rápido, porque eu estou com pouco tempo aqui, e eu quero falar para vocês. Bom, na qualificação econômico-financeira, aqui ele pediu balanço, tem algumas situações onde é dispensado balanço, geralmente o decreto da União, quando fala para compras de pronta entrega, onde você não vai ter entregas futuras, ele fala para dispensar esse balanço. É o decreto das microempresas, o decreto federal das microempresas. Vocês conhecem esse decreto? Vou ressaltar ele pelo seguinte, mais uma vez o problema de competência legislativa. O Estatuto da Micro e Pequena Empresa, ele fala que o Estatuto tem que se aplicar a todos os órgãos da administração federal, estadual e municipal. E o parágrafo único do artigo 47 do Estatuto, ele diz que, enquanto não sobrevier legislação mais favorável, se aplica a legislação federal. Tranquilo, né? Então, se o teu município não tem
uma lei que faça um tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, você tem que seguir lá o artigo 47, 48, 49. Tranquilo? Pois é, tivemos uma decisão no Tribunal de Contas que entendeu que, enquanto não sobrevier legislação mais favorável, aplica-se a legislação federal e entendeu que legislação federal inclui decreto. E considerou irregular a exigência de balanço patrimonial para bens de pronta entrega. Vejam só a que ponto que chega. Portanto, fundamentem lá no processinho. Se o jurídico de vocês entender que não se aplica o decreto, que a legislação federal é uma coisa, coloque lá no processinho. Até porque, se vocês tiverem com problema com enquadramento de microempresa, é na análise do balanço que vocês vão ver se elas têm direito ou não ao enquadramento. E aqui foi pedido outros documentos, no caso sociedade civil, tem que estar registrado no órgão competente, em se tratando de sociedade por ações, tinha que estar publicado, no caso de microempresa, você pede o último exercício. Aqui tem alguns pontos importantes que eu quero falar com vocês aqui. O balanço patrimonial, de acordo com o Código Civil, ele diz que os balanços e a prestação de contas de todo o exercício financeiro, ele tem que estar pronto até o último dia, até 31 de abril, certo? Os contadores que me corrijam. Só que tem uma instrução normativa da Receita Federal, que regulamentou o SPED, que falou que o pessoal tinha que entregar toda a documentação do SPED até junho, 31 de junho. E depois isso foi revogado, e agora o SPED exige até maio. E aí tem gente que acha que essa regulamentação da Receita, que é de você apresentar os seus documentos para a Receita no SPED, que seria até maio, é o prazo da exigência do teu balanço aqui. Está confuso, né? Resumindo, se o pessoal acha que o prazo é o da Receita Federal, e a tua licitação, por exemplo, é em abril, agora no começo do ano, vocês vão ter esse problema. Tua licitação é em abril, aí as empresas vão entender, olha, como eu não tenho exigência de estar com o meu balanço pronto antes de 31 de maio, como a Receita pede, então eu vou mostrar o meu balanço de 2017. Entenderam? E aí pode ser que nesse ano todo, aquela empresa ganhou mais de 4 milhões e 800 e indevidamente está dizendo que é microempresa. O TCU entende que não, tem que seguir o Código Civil. Então, se você está lá no dia 15 de abril, você não poderia pedir ainda o balanço de 2018. Agora, se você está lá no começo de maio, você já pode pedir da empresa o teu balanço de 2018. Tá? Senão, você analisaria um balanço muito atrasado. E a lei permite que o contador lá pegue o balanço anterior e faça uma atualização monetária para os números de hoje, para vocês analisarem. Tranquilo? Vamos para frente? E aqui são alguns exemplos aqui, ó, do nosso checklistzinho. E as declarações? Geralmente, essas declarações, elas tratam aquela lá, não emprego menores, declaração de que eu conheço as regras do edital. E aqui, eu achei bem interessante que tem uma lei lá do município de Canoinhas que diz que a empresa tem que declarar que o sócio da empresa não é parente até o 3º grau do prefeito, do vereador ou do não sei o quê. Isso me lembra que o tribunal tem uma decisão normativa dizendo que não pode ter esse parentesco mesmo. Então, portanto, pregoeiros, mais uma declaraçãozinha que você tem que olhar ou consultar. E aí, o município pequeno fica fácil. Geralmente, todo mundo é parente de todo mundo e todo mundo conhece todo mundo. Então, vocês sabem quem é parente e quem não é. Não é verdade? É só de registrar em ata, então. E aí, depois, pegue no site do tribunal esse acórdãozinho que fala que você não pode ter parente. É importante assim, você não pode ter o parentesco, de acordo com a interpretação recente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com quem possa interferir no processo de licitação. Portanto, o ordenador de despesa é o prefeito, certo? Ele não pode contratar a empresa cujo sócio seja parente até 3º grau seu. Quem que pediu aquele objeto de licitação? Foi o secretário de administração. Ele tem, então, como interferir no processo. Logo, as empresas contratadas não podem ser sua parente. Pregoeiro que julga a licitação, ele tem como interferir no processo licitatório. Agora, é um parente de alguém lá, um motorista lá da Secretaria de Educação, mas quem está pedindo a Secretaria de Saúde não tem nada a ver, ele nunca mexe com isso. Vamos ponderar, tá? Outro problema que vamos ponderar.
posto de gasolina que dá o maior problema em um município, né? Porque geralmente às vezes tem um posto de gasolina e ele é parente de um vereador, vamos ponderar também, não vamos levar tudo à risca, porque vai ser um prejuízo enorme se a gente tiver que ir para outro município e abastecer a frota do município. Portanto, jurídico esteja do lado dos pregoeiros para analisar essas situações bem delicadas. Ó, modelinho de declaração de parentesco que estava, inclusive, nesse próprio edital. Um checklistzinho para ajudar vocês. Qualificação técnica. Aqui eu não sei como é que é o meu tempo, e eu vou correr aqui com qualificação técnica que não vai dar para falar, mas aqui eles exigiram um atestado de capacidade técnica, uma declaração, nesse caso que era limpeza de caixas d'água, eles pediram uma licença sanitária e um profissional da área de química, ou agronomia, ou veterinária. Como eu falei para vocês, estou partindo do pressuposto que tudo isso está fundamentado, que é legal, que eles podem exigir, que já passou a fase da impugnação, então cabe ao pregoeiro, no momento da licitação, apenas julgar se cumpriu ou não cumpriu, mostrando aqui um checklistzinho dessas capacidades. Correto? E aí chega na regularidade fiscal, que seria o nosso tema aqui, para a gente falar da regularidade fiscal tardia. Lá atrás, vocês já citaram os documentos que geralmente a gente pede para regularidade. E o nosso tema é, e quando envolve microempresa, o que é que eu faço? Então, no meu checklistzinho, eu já vou saber se é microempresa ou não, e eu vou fazer um tratamento diferente. Eu tentei, apesar do atesto ou não, mas eu coloquei algumas instruções normativas que eu achei que regulamentam aquele tipo de documento, e para vocês terem um padrão de qual documento que vocês têm que exigir. Mas, sendo uma microempresa, nesta fase de habilitação, onde a gente vai ver a situação, verificar se ele está regular com a fazenda, se está inscrito, etc. e tal. Quando uma empresa vem e apresenta para você um documento de que ela está devendo, ela não tem a regularidade fiscal, você está proibido de desclassificar a microempresa. Ela já tem um direito subjetivo lá descrito no Estatuto da Micro e Pequena Empresa que ela pode regularizar, ela tem prazo para regularizar isso depois, antes da assinatura do contrato. Aí sim, para a assinatura do contrato, é obrigatório ela estar regular. Tá? Isso quer dizer que, no momento que vocês forem olhar os documentos, ela tem que mostrar os documentos para vocês, ainda se esse documento não seja uma certidão positiva, com efeitos bem positivos, você vai fazer uma interrupção da habilitação. Você não vai dizer se ela está habilitada ou não está habilitada nesse momento. Interrompe. Aí você vai para a fase seguinte. Geralmente, a amostra, e se você não analisou a amostra anteriormente, aí você declara provisoriamente ela como vencedora. A partir desse momento da declaração de vencedora é que começa a correr o prazo para ela regularizar. E a mudança que teve no Estatuto da Microempresa é 5 dias que ela tem. Então, corre, empresa, vai lá. 5 dias para pagar, para tentar baixar do sistema. A Receita Federal nunca funciona o sistema quando a gente vai ser atendido, então ela tem que rezar para que funcione naquele dia, naqueles 5 dias. Se acontecer qualquer coisa, ela vem com um pedido para você e fala assim, eu quero prorrogar esse prazo por mais 5 dias. Você, administração, pode ou não. Tá? Em geral, o pessoal já prorroga, para não ter problema depois. E aí ela vai, no último dia, ela tem que comprovar para você. Se ela não comprovar a regularidade fiscal no final do prazo, você pode, inclusive, abrir um processo administrativo para sancionar ela. Está previsto lá no Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Ok? Então, o que a gente faz aqui? O que a gente tem que ficar atento aos prazos? Aqui, achar o meu passador de slide. Primeiro, ela tem que me apresentar todos os documentos, ok? Se não, aí sim eu já posso inabilitar ela por falta de apresentação. Assim como o professor Jacobi, existem outros pensadores do direito, né? E existe um professor aqui do Estado do Paraná, um procurador, que ele fala, poxa, é um pouco ilógico, né? Essa nossa legislação que não faz sentido. Se eu vou beneficiar a empresa e quero que ela tenha prazo para regularizar,
Se ela não apresentar e for me apresentar depois, tanto faz, não é? A intenção não é dar o tratamento para ela, então não deveria ser assim de não apresentar. Mas é o pensamento do professor aqui, do professor Joel. Depois eu passo o nome dele certinho. Mas a lei fala, Lei Complementar 147, fala bem certinho, tem que vir com todos os documentos, Estatuto da Micro e Pequena Empresa, desculpa, tem que vir. Aí sim, tá a certidão positiva, você abre o prazo depois de declarado vencedor para ela regularizar, 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. E quais os documentos que podem ser regularizados, portanto? Se ela teve problemas em algum documento, balanço patrimonial, e colocou errado, e deu aquelas rúbricas tal, ela pode regularizar isso agora? Sim ou não? Não. Ela esqueceu de apresentar o documento de falências, irregularidade, ela pode apresentar isso agora? Perfeito. Mas acreditem se quiser, isso já aconteceu. E foi parar lá no tribunal. E essa decisão está lá no manualzinho de licitações. E aí o tribunal teve que ser mais explícito do que o texto expresso da lei. Não pode, gente. É só regularidade fiscal. E a trabalhista entrou recentemente, começou esse ano, regularidade fiscal trabalhista. Portanto, se ele já tem uma sentença condenatória e está devendo, ele pode regularizar em 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Me garantiram, eu conversei com uma colega que era do município, que foi atrás do Poder Judiciário e falou que é possível você conseguir um despacho do juiz, dando baixa lá na Justiça do Trabalho, em 5 dias prorrogáveis por mais 5. Mas eu acho que é lenda, né? Daqui a pouco eu acho que eles mudam esse prazo aqui para regularizar a Justiça do Trabalho. Quando que eu começo o prazo para ele regularizar? Do momento da adjudicação? Da homologação? Da declaração de vencedor. Lembre que depois disso ficou muito claro, quando você declara ele vencedor, você não está adjudicando. E é dessa declaração de vencedor que começa a correr 2 prazos importantíssimos. Este e o de recurso. E só depois que tudo estiver resolvido é que você vai adjudicar. Então, chegue um momento e deixe bem claro, declaro provisoriamente vencedor a empresa tal. E, nesse momento, abre-se o prazo de 5 dias para ela regularizar a situação fiscal dela. E se a tua lei municipal está desatualizada e fala que o teu prazo é menor? Vocês conhecem a legislação de vocês? Quem aqui ainda tem lei que fala que o prazo é de 2 dias? E aí, você aplica a lei municipal ou não? O tribunal falou que você tem que aplicar a lei geral, mas tome providências para alterar essa lei municipal, que também fica uma lei morta, né? Uma lei sem sentido. É o professor José Anacleto, tá? que falou das microempresas. Portanto, eu estou 2 minutos atrasadas. Depois desse prazo finalizado, nós temos algumas consequências. Ou a empresa regularizou, e aí você declara, faz a adjudicação dela e segue os trâmites. Se ela não regularizou, você convoca os remanescentes. E aí você vai desclassificar ela, convoca eles, pode abrir um processo para sancionar essa empresa, e você convoca os remanescentes e começa toda a habilitação lá do começo, habilitação jurídica, capacidade econômica, etc. E faz o processo de sanção. Sobre a habilitação, eu quis, então, passar en passant, como dizem, para saber qual que é o procedimento e os cuidados que o pregoeiro tem que ter e como que agir em relação à fiscalização, à habilitação fiscal e trabalhista. Por fim, quero convidá-los a participar da Rede Nacional de Compras Públicas. Essa é uma iniciativa que veio lá do Ministério do Planejamento. Eu tenho 1 minutinho ainda para falar, mas essa iniciativa começou pelo seguinte: o Ministério do Planejamento ele representa o Brasil em eventos internacionais de compras, e há um interesse muito grande de negociação e do mercado brasileiro, então sempre tem esses eventos internacionais de compras públicas. E eles passam vergonha, porque o Brasil não tem dados das suas compras públicas. Não se sabe o que o Brasil compra, de quem compra, quanto compra e qual que é o impacto disso no nosso produto interno bruto. Se a gente não sabe nada disso, a gente não pode fazer políticas desenvolvimentistas utilizando as contratações. O mundo todo está olhando isso.
Para vocês terem ideia, o mundo está começando a fazer políticas para a contratação de mulheres que sofreram violência, para saber desigualdade de gênero, os egressos em presídios, fomento às micro e pequenas empresas. O impacto de compras públicas é tão grande que pode mudar vários aspectos sociais. Só que se a gente não controla, a gente não tem como saber aonde aplicar e o que aplicar. E aí, por isso, o secretário que está aqui, que bom que vocês vieram, porque o foco, eu acho que num curso de formação de pregoeiros e quem trabalha em área de licitações, é a gente falar de gestão, é a gente falar de controle, de governança. Eu tive acesso ao pessoal que está ajudando na intervenção na área de segurança no Rio de Janeiro. E um dos pontos cruciais foi políticas de aquisição pública. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas em 3, 4 meses que foi a intervenção, eles tiveram que fazer compras de 2 bilhões de reais. Quanto que vocês compram por ano? Em um ano, quanto vocês compram? Vocês já imaginaram em meses vocês comprarem 2 bilhões? Se você não tiver uma gestão do que se compra, como se compra, um plano anual de compras, modelos já de editais pronto, entender o mercado, conhecer o mercado, conversar com o mercado, não tem como você gerenciar isso e não tem como você pensar numa política pública de utilização das suas compras para buscar o desenvolvimento do seu município. Portanto, gente, sejam convidados para entrar. O IRB, Instituto Rui Barbosa, foi lá muito mais assim com um trabalho com as escolas de contas, igual nós estamos fazendo aqui, para a gente usar essa rede colaborativa. Uma das ações da rede é criar um catálogo nacional de compras públicas. E é importantíssimo, portanto, que quem é de compras participe da rede e ofereça sugestões para que a gente possa ter. Partindo de um catálogo de compras, a gente vai conseguir poder comparar, a gente vai poder conseguir fazer o nosso tão sonhado banco de preços. O pessoal do Ministério do Planejamento e do TCU lançou uma ferramenta em que ele bota o CNPJ da empresa e já volta a resposta de todas as certidões de regularidade e habilitação que já são feitas pela internet de uma vez, num sistema só. Então, o robô já faz isso. É esse tipo de colaboração que a gente tem que ter para melhorar o nosso processo de compras aqui. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero revê-los no ano que vem. Até mais!